do Senhor. E assim acho que a pastora não vai pregar não. Quem quer ouvir a palavra do Senhor? Amém. Glória a Deus. Vamos colocar de pé, amado, em nome de Jesus. Com muita alegria. Quero convidar aqui à frente nossa pastora Ionan, que estará ministrando a palavra do Senhor sobre nossas vidas em nome de Jesus. Estenda a mão para cá, igreja. Soberano Deus, eterno Pai, glorificado, Senhor, exaltado seja o teu nome. Eis aqui, meu Pai, a tua filha. Te peço, ó Pai, juntamente com a tua igreja, seja com ela, meu Pai, uma vez mais. Continue a usando, meu Pai, como um canal de bênçãos. Fala conosco, Senhor. Não aquilo, meu Pai, que queremos ouvir, mas o que precisamos, no nome de Jesus. Amém. Pastor Ionan, em nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor, igreja. Amém. Jesus é bom, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Louva a Deus por mais essa oportunidade. Louva a Deus porque a presença dele é real neste lugar. Aleluia. Confesso aos irmãos que quando eu recebi o convite para ministrar hoje, eu tinha preparado um sermão, li um texto e preparei um esboço, mas no decorrer dessa madrugada eu amanheci pregando outra palavra para mim mesmo. E aí eu falei, Senhor, eu entendi qual é a palavra. Aleluia. E aí eu lembrei do que o Eduardo falou. Quando a gente prega, o primeiro a receber somos nós. Louvado seja o nome do Senhor. E a palavra que o Senhor colocou no meu coração se encontra no Evangelho de João. Louvado seja o nome do Senhor. Capítulo de número 2, uma palavra bastante conhecida por nós. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. João 2. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nos diz assim, João 2. Vamos ler a partir do 1, que diz assim: E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia, e estavam ali a mãe de Jesus, e foram também convidados Jesus e seus discípulos para as bodas. E faltando vinho, a mãe de Jesus lhe disse: Não tem vinho. Disse-lhe Jesus: Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados ou servos: Fazei tudo quanto eles vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metratas. Disse-lhe Jesus: Enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhe: Tirai agora e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. Vamos ler somente aqui, até aqui, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se sentar. Aleluia. Eu louvo a Deus porque a palavra do Senhor, ela foi escrita quando nós ainda nem nascidos éramos, Mas como nós temos ouvido, parece que ela foi escrita hoje, vem de encontro aos nossos corações. Isso é sinal de que verdadeiramente o Senhor Deus Todo-Poderoso, Ele é onipresente, Ele é onisciente, Ele é o Todo-Poderoso. Ele estava lá e Ele também está aqui. Aleluia. Ele falava lá e Ele também fala aqui. A palavra de Deus, ela era viva lá e ela continua sendo viva aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E quando nós olhamos o Evangelho de João, a partir do capítulo de número 1, nós vemos que já no versículo de número 1, nós encontramos ali, a partir do capítulo de número 1, nós encontramos muitos eventos que vêm acontecendo sucessivamente. Louvado seja o nome do Senhor.
E depois destes acontecimentos, nós encontramos já em capítulo de número 2, nos dizendo o seguinte: e ao terceiro dia, 3 dias depois desses eventos ocorridos lá atrás, o capítulo de número 2 nos diz que ao terceiro dia, louvado seja o nome do Senhor, ao terceiro dia fizeram umas bodas, houve um casamento, uma festa em Caná da Galileia. Louvado seja Deus, aleluia. E nós vamos ver que é um momento de alegria, é um momento de festa, é um momento festivo, né? Eu fico imaginando ali o povo com os tamboris. Eu não sei exatamente que tipo de instrumentos de louvores ou de danças eram usados naquela época, mas eu fico imaginando ali o povo cantando, o povo gritando, o povo festejando, o povo se alegrando. Louvado seja Deus. É um momento de felicidade, é um momento de alegria, é um momento de celebração, é um momento de risos, é um momento especial. Certamente há muitos convidados, aleluia. Certamente há ali convidados judeus, quem sabe há sacerdotes, escribas, quem sabe há ali advogados, juízes. Louvado seja o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos o texto, nós vamos descobrir que dentre todos esses convidados, há um convidado mais ilustre, chamado Jesus Cristo. Aleluia. E na nossa vida não é diferente. Nós podemos convidar várias pessoas ilustres, de nomes e renomes, para estarem presentes na nossa vida. Mas de nada vai valer se Jesus não for convidado. De nada vai valer, aleluia, se Jesus ele não estiver presente. E nos diz a palavra que mesmo sendo uma festa, mesmo tendo tantos convidados, nós vamos ver que Jesus foi convidado. Jesus foi convidado para estar naquele lugar. Aleluia. E aí eu fiquei me perguntando, por que Jesus foi convidado? Aleluia. Talvez os outros tivessem sido convidados porque iam levar presentes. Imagina quantos presentes levaram ali naquela festa. Mas aí eu fiquei imaginando por que convidaram a Jesus. Aleluia. E nós descobrimos que não convidaram Jesus porque ele realizava milagres. Porque quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos descobrir que Jesus inicia aqui, exatamente aqui, em João 2, a sua trajetória de milagres. Nós costumamos dizer que aqui está o primeiro milagre feito por Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós descobrimos que Jesus, ele não foi convidado por conta dos milagres. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que esse era o primeiro milagre, então por conta disso não foi por causa disso. Eu não sei dizer, a Bíblia não me declara o por qual motivo Jesus foi convidado, mas uma coisa é certa: o dono da festa, ele decidiu convidar Jesus. Aleluia. Ele decidiu convidar Jesus. E aí, eu trazendo para a minha vida, eu entendo que é a decisão que eu tenho que ter. Não somente nos momentos difíceis, mas principalmente nos momentos de bonança. Eu preciso decidir convidar Jesus para que ele venha se fazer presente na minha vida. Aleluia. Porque muitas vezes nós nos lembramos de convidar Jesus só no momento de dor. Às vezes no momento de festa, no momento em que nós, eu vou dizer nós, porque eu não sou melhor do que você. Muitas vezes no momento de bonança, no momento de alegria, no momento em que eu estou festejando, eu nem sequer lembro que Jesus existe. Mas basta aparecer a dor, basta aparecer o luto, o sofrimento, e a primeira pessoa que me vem em mente é Jesus. Que o Senhor, ele tenha misericórdia de nós. Aleluia. Mas esse texto, ele nos ensina que aquele dono da festa, aleluia, ele decide convidar
nós convidamos Jesus para estar presente nos momentos de festa, podemos ter a certeza que quando vier um dia mau, Ele já vai estar presente. Aleluia! Louvado seja Deus! Quando eu olho para esse texto de João 2, eu entendo que o dono da festa, quem convidou a Jesus, não imaginava que uma hora o ambiente de festa poderia se transformar num ambiente de tristeza, num ambiente de vergonha, num ambiente de zombaria. Porque quando faltava vinho nas festas, acabou tudo. Porque o principal na festa era o vinho. Aleluia! Interessante, né? Quando ele convida Jesus, ele não imaginava que uma hora o vinho ia acabar. Ele não imaginava que uma hora o vinho ia faltar. E nas nossas vidas não é diferente. Nós não temos noção, aleluia, de quando vai vir momentos difíceis na nossa vida. Nós não temos noção em nosso calendário de que em que momento o vinho vai faltar. Nós não temos noção, aleluia, de que em que momento a lágrima vai chegar. Nós não temos noção de que em que momento nós vamos estar chorando, tristes, gemendo, mas nós precisamos ter uma certeza: Jesus vai estar presente. Aleluia! Jesus está presente. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! E é isso que nós precisamos fazer. Nós precisamos convidar Jesus para que Ele venha estar presente nos momentos mais célebres de nossas vidas. Aleluia! Sendo assim, quando tudo me faltar, Ele não vai me faltar. Sendo assim, quando tudo me faltar, eu tenho a certeza que Ele vai estar presente, porque eu o convidei para estar presente. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E quando nós lemos o texto, nós vemos que naquele ambiente de festa, aleluia, está todo mundo, imagina, aleluia, imagina um ambiente de festa, todo mundo ali celebrando, cantando, todo mundo ali se alegrando, aleluia. E a palavra nos leva a entender que uma mulher, nós somos graciosas aos olhos do Senhor. Olha a mulher aí de novo. A palavra me diz que uma mulher, aleluia, chamada Maria, a mãe de Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ela percebe que algo estranho está acontecendo. Ela percebe, aleluia, que o vinho acabou. Aleluia. Maria percebe que o problema está se instalando. Louvado seja o nome do Senhor. E quando Maria olha para aquele problema, eu espero em Deus que nós entendamos essa mensagem. Quando Maria entende que o problema chegou, Maria simplesmente, aleluia, ela não deixa aquilo passar desapercebido. Ela não se conforma com aquele momento. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Ela não espera, como foi dito aqui no começo pelo pastor, ela não espera o momento se agravar. Porque muitas vezes nós vemos, aleluia, que o problema está instalado, que a dificuldade chegou e simplesmente nós não fazemos nada. E o que acontece? O problema vai aumentando cada vez mais. Mas bom é quando nós percebemos o problema, aleluia, não nos conformamos com o problema e tomamos alguma decisão para solucioná-lo. Louvado seja o nome do Senhor. E nos diz a palavra, aleluia, que quando Maria entende que acabou o vinho da festa, há nela um desejo, um sentimento de ver aquela situação mudada. Será que há em nós esse sentimento? Aleluia. Porque
Porque nós vivemos situações em todas as áreas das nossas vidas. E aí, que sentimento há em nós? Ah, deixa pra lá. Deixa o barco correr. Mas o texto me incentiva, aleluia, a não aceitar. O texto me incentiva a tomar uma atitude. E a Maria tomou uma atitude. E que atitude Maria tomou? Eu tenho a certeza que Maria tinha amigos. Meu pastor, será que Maria foi lá fora e disse assim: olha, lá dentro está faltando vinho? Tem gente que age assim, né? Lá dentro está faltando vinho. Imagina o escândalo. Está entendendo o mistério? Aleluia. Imagina o escândalo. O noivo convidou, fez um festão e olha lá, ó. Olha lá como é que está agora. Está entendendo o mistério? Olha lá como é que está a situação. Olha lá como é que está o ambiente. Ué, mas não é festa? Mas acabou o vinho. Aleluia. Maria, ela não vai aos discípulos. Maria, ela não vai ao dono da casa que a convidou. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Maria não vai aos convidados. Aleluia. Maria não sai para fora do ambiente para contar o que está acontecendo no ambiente. Porque tem coisas que acontecem dentro do ambiente que é para ser tratado dentro do ambiente. Está entendendo isso? O Senhor mandou eu falar isso, eu vou falar. Tem coisas que acontecem, eu não sei nem porquê, mas Deus sabe. Tem coisas que acontecem dentro do ambiente que é para ser tratado dentro do ambiente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Tem coisas que acontecem dentro do ambiente que quem está fora do ambiente, eu sei que nós estamos ali sendo ouvidos e vistos pela internet. Tem coisas que está dentro, que acontece dentro do ambiente, que quem está fora do ambiente não precisa saber. Aleluia. E Maria entendeu isso. Maria entendeu que dentro do ambiente existia alguém que poderia solucionar aquele problema. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nos diz a palavra que ela vai diretamente à pessoa que pode resolver. Aleluia. E quem é que Maria busca? Jesus. Ela vai diretamente a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E ela fala a Jesus com muita clareza. Ela não dá rodeios. Ela é clara. Não tem vinho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem vinho. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. E coisa linda é quando nós temos essa consciência. Senhor, não está nada bem. Aleluia. Ah, não tem vinho, deixa passar desapercebido. Não está nada legal. Senhor, não está nada legal. Senhor, eu não estou bem. Senhor, está faltando vinho. Senhor, o momento está difícil, é sinceridade, isso é verdade. Senhor, está faltando vinho. Senhor, estamos passando, aleluia, por um momento de tempestade. Senhor, estamos passando por um momento de dificuldade. Quem não passa, igreja? Aleluia. Senhor, estamos passando num momento estreito. Não tem vinho. E Jesus ouve. Louvado seja o nome do Senhor. E na mesma hora que Jesus ouve, Ele responde. Porque o Senhor, Ele tem resposta para nós, amém? Só que nem sempre a resposta que vem é a resposta que nós queremos ouvir. Aleluia. Às vezes Ele vai dizer: espera um pouquinho.
Às vezes Ele vai dizer sim, e vai fazer assim como Ele fez com a mulher do fluxo de sangue na mesma hora. E vai ter vezes que Ele vai falar não. Aleluia. Às vezes Ele vai falar não. Aleluia. Né? Nós vamos ver ali a situação de Paulo. Ele diz que ele estava passando por um momento muito difícil, um espinho na carne, e o adversário vinha esbofeteá-lo todo dia, e o sofrimento era tanto que ele orou ao Senhor 3 vezes, aleluia, e disse ao Senhor que o Senhor tirasse aquele espinho da carne, e o Senhor disse a ele: a minha graça te basta. Um não educadamente, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E por outro lado, nós vamos ver Moisés, quando ele sai do Egito com o povo, prestes a chegar em Canaã. Aleluia. E ele chega ali na borda do rio, e o Senhor já tinha dito para ele: o povo vai entrar lá, mas tu não vai. Só que nós estamos falando da Canaã terrena. Eu creio que ele entrou na Canaã celestial. Aleluia. E Moisés então fala para o Senhor assim: Senhor, deixa eu chegar só à beirada do rio e olhar a terra de longe. Ele só queria ver a terra. E o Senhor simplesmente fala para Moisés assim: não me fales mais neste negócio. Não. E às vezes o Senhor vai dizer não. Aleluia. Louvado seja Deus. Mas em relação a Maria, a resposta, o que Jesus diz para Maria é o seguinte: e disse-lhe Jesus, ele não chama nem de mãe, né? Ele fala: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Alguns dizem que Jesus está falando em relação ao futuro, mas eu prefiro ficar aqui com o texto. Ainda não é chegada a minha hora, porque muitas vezes nós oramos, nós apresentamos ao Senhor os nossos problemas, as nossas dificuldades, aleluia, e queremos que o Senhor faça já. E aí vai ter momento que o Senhor diz pra gente assim: olha, ainda não é chegada a minha hora, calma, espera, uma hora a minha hora vai chegar, mas ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. E dói em nós quando nós ouvimos isso, porque tudo que nós queremos é ver o Senhor agir. Tudo que nós queremos é ver o Senhor transformar logo a água em vinho. Aleluia. E tem um porém: Maria é íntima de Jesus, mas com ele não tem esse negócio de mais íntimo. Querendo eu e você ou não, vai ser no tempo dele. Vai ser no tempo dele. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Aleluia. Mesmo que a situação seja grave, o Senhor sabe a hora certa de agir. Mesmo que o momento seja de dor, o Senhor sabe a hora de agir. Mesmo que eu esteja chorando, o Senhor sabe a hora de agir. Mesmo que eu não tenha o que fazer, eu me encontre assim de um jeito que eu não sei como resolver, o Senhor tem a hora de agir. Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. E nesse versículo eu entendo: ainda não é chegada a minha hora, mas não te preocupes não, porque uma hora, a minha hora vai chegar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor sabe a hora exata de agir. E aqui em João 2, o Senhor sabia exatamente em que hora ele iria começar a agir. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E depois que Maria ouve a resposta de Jesus, nos diz a palavra que ela agora se vira aos empregados. Ela agora se vira aos serviçais.
ela agora se volta aos servos da casa. Aleluia. Ela se volta aos servos da casa. Aleluia. E diz o seguinte para eles, ó. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo de número 5. Agora já fala a respeito de mãe, né? Sua mãe disse aos empregados ou aos servos. E eu trouxe isso para as nossas vidas. Sua mãe disse aos servos: fazei tudo quanto ele te disser. Aleluia. Aí a parte mais difícil, né? Está sendo falado isso aqui desde o início do culto. Fazei tudo. Não diz fazei de forma parcial, ou faça só o que você quer fazer, ou faça só o que te agrada, ou faça só o que der para você fazer, ou faça só até onde suas forças derem, ou faça só quando você quiser. Não, ela diz assim, ó, fazei tudo que ele vos disser. Louvado seja o nome do Senhor. E aí vai começar a dificuldade. E é aí que começa o problema, porque coisa difícil é fazer tudo que o Senhor quer que façamos. Nós queremos que Ele faça tudo que pedimos. Aleluia. Às vezes a gente fala assim, nós temos que orar, Senhor, que seja feita a Tua vontade. Mas quantos de nós, no momento de enfermidade, no momento de dor, dissemos assim, Senhor, me cura, Senhor, me restaura, Senhor, abre a porta, Senhor, traz a bênção, Senhor, traz a prosperidade. Mas e na hora de fazer tudo que Ele vos disser? Aleluia. Fazei tudo que Ele vos disser. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. E nos diz a palavra do Senhor no versículo de número 6. Estavam ali postas 6 talhas de pedra ou seja, que eram usadas para a purificação dos judeus, e em cada uma cabiam 2 ou 3 metratas. E aí Jesus, aleluia, volta para os servos, para os serviçais, que também simboliza as nossas vidas, a nossa posição diante do Deus Todo-Poderoso. O Senhor simplesmente diz para os serviçais, para os discípulos: enchei de água as talhas, e encheram até em cima. Peraí. Mas as talhas, como nós lemos, eram usadas para purificação. As talhas eram usadas para pôr água, para o povo se lavar antes de entrarem nas festas ou antes de adorarem. As talhas eram usadas também, aleluia, como propósitos ritualistas. Aí vem Jesus e diz: enche as talhas de água e traz. Sabe o que eu entendo aqui? Ele faz como Ele quer. Ele faz como Ele quer. Se Ele mandou, eu só quero obedecer. Aleluia. As talhas não eram usadas para colocar vinho. Elas eram usadas para colocar água, para se purificar. Aleluia. E aí vem Jesus e diz: enchei elas de água. Aleluia. E aí nós entendemos que Ele faz como Ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele faz da forma que Ele quer. E às vezes nós não conseguimos entender a forma do Senhor agir. Mas nós, na realidade, não precisamos entender. Nós só precisamos aceitar. Aleluia. Nós só precisamos viver aquilo que o Senhor tem a realizar. Nós só temos que buscar viver aquilo que o Senhor quer fazer, a forma que Ele quer fazer. A própria palavra do Senhor diz que os nossos pensamentos
não são como os pensamentos do Senhor. Os nossos caminhos não são os caminhos do Senhor. Nós somos muito limitados. Ele olha muito além. Aleluia. Imagina naquele momento quantos questionamentos. Peraí, mas o que está faltando é vinho, não é água. Ah, mas ele faz como ele quer. Aleluia. Mas o que era para encher aqui agora as talhas era vinho e não água, mas ele faz como ele quer. Ainda que eu não entenda, ele sabe o que está fazendo, porque às vezes nós não entendemos o agir de Deus. Quem nunca olhou para uma situação e disse assim: Senhor, eu não estou entendendo o teu agir. Senhor, eu não estou te entendendo. Mas nós não precisamos entender. Aleluia. Nós só precisamos viver. Louvado seja o nome do Senhor. Enchei de água as talhas. Louvado seja Deus. Até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. Louvado seja o nome do Senhor. Trazei as talhas. Aleluia. Não importa o que Jesus está pedindo. Não importa o que o Senhor está pedindo. Sabe, eu entendi nesse texto que nós só temos que obedecer. E obedecer não é fácil, como já foi dito aqui. Obedecer muitas vezes é deixar de lado o que eu quero. É como se o Senhor dissesse assim: não, peraí, não vai ser como tu quer, vai ser como eu quero. Obedecer muitas vezes vai ser abrir mão dos meus sonhos, dos meus projetos, para viver os projetos dele. Vai ser abrir mão dos meus sonhos para viver os sonhos dele. Vai ser eu abrir mão do que eu quero para viver o que ele quer. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a pergunta é: será que eu estou disposta a fazer tudo o que ele me disser? Será que eu estou disposta a fazer tudo o que ele me ordenar? E quando nós vemos esse texto, depois que eles levam as talhas até o mestre-sala, a palavra não me diz, aleluia, que o vinho foi transformado ali na hora, mas eu creio que no decorrer que eles foram caminhando para o mestre-sala, o milagre aconteceu. Porque quando chegou no mestre-sala e ele foi provar do que estava dentro daquela talha, já não era mais água, mas era o vinho, e era o melhor. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí nós vamos descobrir que a obediência gerou o milagre. Aleluia. A obediência gerou milagre, a obediência gerou restituição, a obediência gerou renovo, a obediência gerou um vinho incomparável, a obediência gerou provisão, a obediência, aleluia, dissipou a preocupação, a obediência trouxe a alegria de novo, a obediência não deixou a festa se encerrar. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo que nós queremos é experimentar milagre. Tudo que nós queremos, irmãos, é experimentar restituição, renovo, transformação na vida pessoal. Por que não? Na vida conjugal, no meu casamento, por que não? Na minha família, mas também no meu ministério. Aleluia. Mas também na igreja onde eu congrego. Eu quero viver tudo isso. Louvado seja o nome do Senhor. Mas nós também precisamos estar dispostos a fazer tudo que Ele nos disser. Aleluia. Nós precisamos estar dispostos a dar ouvido à voz do Senhor. Nós precisamos estar dispostos a obedecer à voz do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus.
E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar não apenas um, mas todos os seus mandamentos que hoje te ordeno. Aleluia! Todos os mandamentos que ordena o Senhor teu Deus. Se deres ouvido a voz dele, ele te exaltará sobre todas as nações da terra. Palavra introdutória. E todas essas bênçãos, olha que coisa linda. E todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Aleluia! Louvado seja Deus. Bendito serás tua cidade e bendito serás no campo. Bendito o teu fruto do teu ventre. Olha que coisa linda. Bendito os nossos filhos. Aleluia! Bendito a tua terra. Bendito teus animais. Bendito a tua criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto, a tua amassadeira. Bendito serás ao entrares e ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que te levantarem contra ti. Aleluia! E serão feridos diante de ti. Por caminhos eles virão contra ti, mas por 7 eles fugirão de diante de ti. Se deres ouvido a voz do Senhor, olha que coisa linda. O Senhor mandará, o Senhor dará ordem para que a bênção seja contigo nos teus celeiros e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra em que te dá o Senhor teu Deus. Eu não vou nem precisar correr atrás de bênção, ela já vai vir atrás de mim, ó. Aleluia, coisa linda. A gente, irmãos, isso é muito lindo. Eu não vou nem precisar fazer campanhas para ganhar bênção, eu não vou nem precisar. Basta somente fazer o sacrifício de dar ouvido à voz dele, porque é um sacrifício. E pode ter certeza, é sacrifício agradável. Aleluia! As bênçãos nos seguirão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Louvado seja Deus. Será, porém, que se não deres ouvido à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em fazer todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então sobre ti virão todas essas maldições e te alcançarão. Foi dito aqui também, muitas pessoas estão vivendo vida de maldição, porque não querem dar ouvido à voz de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Olha, maldito serás na tua cidade, maldito serás no campo, maldito teu cesto e a tua amassadeira, a terra e a criação das tuas vacas e os rebanhos das tuas ovelhas. Maldito serás ao entrares e maldito serás ao saíres. O Senhor mandará sobre ti a maldição. Aleluia! Se não deres ouvido à voz do Senhor. E aí nós estamos diante de decisões. O que é que eu quero para a minha vida? Eu quero ver o vinho ser transformado, a água ser transformada em vinho. Eu quero viver o novo, eu quero viver o renovo, eu quero viver as bênçãos. Ou eu quero ser acometido de maldições vindas do Senhor. Aleluia! Que nessa noite nós venhamos continuar meditando nesta palavra. Porque o mesmo Jesus que esteve presente lá em Caná da Galileia, ele também está presente aqui. E o mesmo pedido que foi feito aos servos daquela casa, fazem tudo o que ele te disser. Aleluia! É o mesmo pedido que é feito a nós nestes dias.
Dê ouvido à voz do Senhor. Quantas vezes nós temos ouvido sair daqui do altar aí para baixo? Dê ouvido à voz do Senhor. E esse dar ouvido à voz do Senhor, ele começa aqui em cima, como bem disse o pastor. Porque na realidade cada um de nós temos uma posição, mas diante dos olhos do Senhor, todos nós somos servos. Aleluia! E nós precisamos fazer isso juntos. Nós precisamos obedecer juntos. Nós precisamos pagar esse preço juntos. Aleluia! Para que a bênção venha sobre a casa. Para que a bênção inunde a casa. E não é por merecimento, não é porque somos bonzinhos, não é porque somos mais santos, não. É somente pela misericórdia. É para que o nome dele seja glorificado em nós, assim como o nome dele foi glorificado naquele dia. Imagina depois quando a notícia correu, olha, faltou vinho na festa, mas quer saber de uma coisa? Jesus estava presente. Faltou vinho na festa, mas os serviçais obedeceram a ordem que foi dada. Entende isso? Faltou, o momento difícil veio, mas os servos deram ouvido ao chamado que foi feito. E foi só por isso que Jesus operou, porque obedeceram. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. E que o Espírito Santo do Senhor continue falando em nossos corações. Louvado seja o nome do Senhor. Está online? Deus abençoe você e tua família em nome de Jesus. Você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, faça-o em nome de Jesus. E se precisar de ajuda, pode nos procurar aqui no Arsenal ou pelas redes sociais, em nome de Jesus. Deus abençoe você e tua casa. Amém? Vamos colocar